Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vamos continuar com a nossa sequência de vídeos, agora no capítulo 6. Retomando rapidamente, o capítulo 5 ele foi uma introdução à ideia de cálculo de amostra, né? Nesse capítulo 6, como ele é um pouco mais analítico, né, teremos uma série de fórmulas, de conceitos, a disposição dele será um pouquinho diferente dos demais vídeos. Vamos nos basear na exposição de alguns slides, né? Então eu vou ficar aqui num local mais restrito. Mas agora vamos falar especificamente sobre como calcular o tamanho de amostra, um tópico importante, muito amplo, que esse vídeo não será um vídeo que falará de todos os aspectos, todos os tipos de cálculo de amostra, mas é um bom vídeo inicial e vamos deixar na descrição desse vídeo alguns sites onde você pode colocar os valores e calcular o seu tamanho de amostra, além de outros vídeos e bibliografia adicional, tá? Então, esse capítulo é um capítulo sobre como determinar o tamanho de amostra e o poder estatístico. Tá? Está bem no título. E isso mostra, já está aí no slide, que temos duas estratégias para calcular o tamanho de amostra, né? Então, a gente fala cálculo de amostra, parece, quantas pessoas eu preciso para realizar meu estudo? Não é tão simples assim. Tá? Temos algumas situações em que o nosso objetivo é, de fato, calcular o número de pessoas necessário. Em geral, fazemos esse procedimento de cálculo de amostra antes de iniciar a coleta de dados, né? Quando temos a pergunta de pesquisa, o critério Finer, assim como nos capítulos anteriores, chegamos num ponto em que temos que determinar quantos indivíduos, quantos pacientes precisamos. Tá? Esse é um tipo de fórmula de manejo, de cálculo de amostra. Uma outra forma é quando você, por exemplo, está trabalhando com prontuários, ou você já tem um banco de dados coletado, ou você está trabalhando numa instituição com um número limitado de pacientes. Então eu não tenho como coletar mais pacientes do que esses que eu tenho, né? O meu tamanho de amostra já foi determinado. E aí, o que eu preciso calcular? É necessário fazer cálculo de tamanho de amostra? A resposta é sim. Só que aí você não vai calcular o tamanho de amostra, você vai calcular o poder da pesquisa, né? O poder do teste, a capacidade de generalização dos resultados, tá? A capacidade de inferência que você pode fazer a partir dos dados da amostra para toda a população. Então, basicamente, a gente tem esses dois tipos, né, de cálculo de amostra. São os principais. Existem outros, mas para o escopo desse curso, esses dois são os principais. Você tem o cálculo de amostra chamado a priori, né, que é esse caso em que o objetivo é calcular o tamanho de amostra em si, antes de começar a pesquisa, e você tem o cálculo de amostra post-hoc, que é quando você já tem o tamanho de amostra, mas você quer calcular, por exemplo, o poder observado do seu estudo. Tá? Um outro aspecto importante é que para o cálculo de amostra, tanto a priori quanto post-hoc, você necessita de 5 informações, tá? 5 elementos. A saber, o teste estatístico que você vai utilizar. Então não tem como calcular o tamanho de amostra a priori ou post-hoc sem saber o teste que você vai utilizar, sem saber o nível de significância que você vai adotar, ou o erro alfa, que normalmente se adota como 5%, né, um número meio mágico, mas na verdade tem a ver com o número de desvios padrão que você adota para estabelecer um intervalo de confiança, tá? Baseado na regra dos 67, 95, 99, como visto no vídeo anterior, do capítulo 5. Então, o teste estatístico, o nível de significância, o poder observado. Poder observado é a capacidade da minha amostra de detectar uma diferença que eu sei que existe na população, tá? Também chamado de erro beta, ou 1 menos o erro beta. Tá? Então, o erro beta é o poder, né? 1 menos o erro beta é o erro, né? Que é chamado erro beta. Tá? E o tamanho de efeito, né? O tamanho de efeito, a definição dele é a magnitude da diferença real padronizada entre dois grupos ou medidas. Tá? Então, o tamanho de efeito é algo importante pelo seguinte: se eu tenho dois grupos e eles já são muito diferentes, eu tenho a expectativa de que dois grupos são muito diferentes, você concorda comigo que eu preciso de poucas pessoas para detectar essa diferença? Então, eu estou comparando a altura de pessoas, jogadoras de basquete, né, que espera-se que elas já sejam em média muito altas, com pessoas que jogam mini golf, por exemplo.
Então você pega dois esportes muito diferentes, mini golfe e jogadores de basquete, e você quer comparar a altura das pessoas. Já é esperado, por uma questão do próprio esporte, que as pessoas já sejam muito diferentes. Ou seja, a magnitude do tamanho de efeito esperada já é grande. Logo, com um tamanho de amostra pequeno de jogadores de basquete e um tamanho de amostra pequeno dos jogadores de mini golfe, eu consigo já dizer que os grupos são estatisticamente diferentes. Quando eu tenho uma magnitude do tamanho de efeito pequena, ou seja, os grupos que eu estou comparando já são muito próximos, eu preciso de muitas pessoas para detectar essa diferença. Tá? Então a relação é meio que inversa. Quando o tamanho de efeito é grande, eu preciso de um N pequeno. Quando o tamanho de efeito é pequeno, eu preciso de um N grande. Tá? Então, temos o teste estatístico, que eu vou adotar, o erro alfa, ou o nível de significância, o erro beta, ou 1 menos o poder da pesquisa, o tamanho de efeito, e a última coisa é o próprio N, né, que é o cálculo de amostra. Então esses são 5 elementos que você precisa para calcular o seu tamanho de amostra. Se você tiver 4 deles, você consegue calcular o outro que resta. Tá? Então quando eu tenho o cálculo de amostra a priori, se eu oferecer para a fórmula, ou para o software, ou para o site, o teste estatístico, o nível de significância, que é o erro alfa, o erro beta e o tamanho de efeito, eu só preciso, com base nesses valores, eu detecto o próximo, que é o tamanho de amostra. Se eu já tiver o tamanho de amostra, já tenho o tamanho de amostra. Com base nesse tamanho de amostra, eu consigo pegar os meus grupos e calcular o tamanho de efeito das diferenças, porque eu já tenho a amostra. Né? O erro alfa, que é o nível de significância, eu consigo estabelecer. O teste estatístico eu já vou saber. O que vai faltar? O erro beta ou o poder. Tá? Então aí é o poder da pesquisa. Então, dado que eu tenho uma certa amostra, com um N específico, será que ela tem poder suficiente para generalizar os resultados para a população? Por isso que eu faço o cálculo de amostra post-hoc. Tá? Então, esses dois aspectos são os aspectos principais que devem ser compreendidos no momento de calcular o seu cálculo de amostra. No livro, esse capítulo 6, ele tem uma série de apêndices. Os apêndices são as tabelas, né? Em que, dado uma certa estimativa de tamanho de efeito, uma certa estimativa de erro alfa, né? Você tem um cálculo de amostra ali, você tem um número de observações necessárias. Essas são tabelas muito úteis, são 5 tabelas, elas variam conforme o tipo de teste estatístico. Tá? Então, quando você usa um software, por exemplo, um exemplo de software é o Gpower. Quando você utiliza o software, você escolhe o tipo de teste estatístico que você quer utilizar. Ali já tem os parâmetros, você coloca, né, tamanho de efeito e tudo mais, e aí ele te dá o tamanho de amostra, num caso a priori, ou o poder observado, num caso post-hoc. Tá? Então, o uso de softwares ou de sites ou dessas tabelas acaba sendo fundamental para você calcular o seu tamanho de amostra sem precisar decorar todas as fórmulas e tal, porque necessita um conhecimento mais técnico amplo e não é o escopo desse vídeo. Tá? Então, feitas essas apresentações, vamos falar especificamente de como funciona mais ou menos o cálculo de amostra para alguns testes estatísticos. Tá? Um dos testes mais clássicos assim, é o teste T. Já falamos dele em vídeos anteriores. O teste T ele é um teste que compara diferenças de média entre dois grupos, né? Um grupo só em dois momentos. Então você tem o teste T independente, que é quando você compara diferenças entre médias de dois grupos independentes, por exemplo, homens e mulheres, né? Ou expostos e não expostos, são dois grupos independentes. Ou quando você pega um grupo só e compara eles antes e depois de um procedimento, que aí é o teste T pareado. Né? Então, antes e depois de uma cirurgia, antes e depois de uma dieta, ou algo do tipo. Quantas pessoas eu preciso coletar para detectar, para realizar um teste T? Né? Então, uma coisa importante, vamos deixar como exemplo, está aparecendo aí no slide, um exemplo de uma pesquisa, que no livro ele é o exemplo 6.1. Né? Então, eu tenho uma pergunta de pesquisa que quero saber se tem diferença entre a eficácia do salbutamol, que é um remédio para asma, e do brometo de Ipatrópio. O que eu disse? Ipratrópio. Como é que é? Ipatrópio. O que eu disse? Ipatrópio.
ipatrópio. Isso. Isso. Tá. IPA, cerveja. IPA, IPA, trópio. trópio. Tá, vou voltar de novo. Então tem o exemplo na tabela 6.1, tá? Está disposto aqui no slide. Eu tenho dois medicamentos, tá? Eu tenho o salbutamol e o ipatrópio. E eu quero saber qual dos dois medicamentos é mais eficiente para a redução no tratamento da asma, tá? Então eu tenho dois grupos, né? O grupo que toma um remédio e o grupo que toma o outro. Então eu tenho o grupo, não é o exposto e não exposto, mas o droga A e o droga B. Essa é a variável independente e eu preciso saber no que eles são diferentes. E segundo o exemplo, eu escolhi o VF1, né, que é o volume expiratório forçado. Tá? E eu quero saber qual o tamanho de amostra que eu preciso ter para detectar a diferença na eficácia entre esses dois medicamentos. Tá? Então, como eu tenho dois grupos, são dois grupos independentes, usaria o teste T. Eu já tenho o teste definido. Outra coisa é o erro alfa, é o nível de significância. Esse nível de significância ele é dado pelo erro alfa. Você pode escolher, por exemplo, como 5%. E definir se você quer um teste unicaudal ou bicaudal. Ou seja, se a hipótese nula é... A hipótese nula é sempre a mesma, né? Que os grupos têm a mesma média de VF1. Tá? Então a média do VF1 da droga A é igual à média do VF1 da droga B, a hipótese nula. A hipótese alternativa é que elas são diferentes. Se você postular que elas são diferentes, você usa o teste bicaudal. Se você postular que necessariamente um grupo tem que ser maior que o outro, né, aí é a hipótese unicaudal. Tá bom? Se eu adotar a hipótese bicaudal, 5%, né, de diferença, né, 5% de erro em dizer que as médias são diferentes, isso é o erro alfa, já tenho estabelecido isso. O erro beta, em geral, a gente adota que no mínimo é 80%. Então, o que quer dizer quando o meu beta é 80%? Ou o poder da pesquisa é 80%? Quer dizer que aquela amostra tem 80% de chance de detectar uma diferença que eu sei que existe na população. Essa é a definição do poder observado. Tá? Então, se 80% é o poder da minha amostra, o erro beta é 1 menos 80%, que é 20%. Se eu tenho 80% de chance de detectar uma diferença, eu tenho 20% de chance de estar errado. Tá? É essa a ideia. Então, meu erro alfa é 5%, meu erro beta é 20%. Tá? 1 menos 80%. Já tenho esses dois, já tenho o teste T, já tenho 3 parâmetros. Falta a medida de tamanho de efeito. Né? A medida de tamanho de efeito, que é a diferença mínima que eu espero encontrar entre as medidas, né, dos medicamentos, elas têm que vir de algumas coisas. Então, por exemplo, no exemplo que a gente tem aqui, o investigador gostaria de poder detectar uma diferença de 10% ou mais no VF1 médio. Então, a diferença mínima que ele quer detectar no VF1 é 10%. Isso é a medida de tamanho de efeito que ele quer detectar. Tá? Então a gente já tem 4 dos 5 parâmetros, que é o teste T, o erro alfa 5%, o erro beta 80% e o tamanho de efeito é 10%. Com base nesses 4 parâmetros, eu quero detectar o próximo, que seria o tamanho de amostra. Tá? Com base nisso, observando a tabela 6.A, né, 6A, desculpa, olhando a tabela 6A, você coloca, na coluna da esquerda, você coloca os 20%, que é o poder observado, e na coluna, né, você coloca o erro alfa, que é 5%, então com base num erro beta e num erro alfa, você observa a linha e a coluna, e você aproxima para o valor que foi encontrado ali, que são 394 pacientes. Tá? Esses 394 seria o tamanho de amostra necessário para esse estudo. Tá bom? Veja que algumas vezes é um tamanho de amostra grande, né, para você detectar uma diferença. Tá? Isso, às vezes, permite, né, que você repense sua pesquisa em função do custo, em função do tempo de coleta. Então, uma das coisas fundamentais para um protocolo de pesquisa é realizar o cálculo de amostra antes, porque aí você já sabe o tamanho do esforço que terá que ser feito. E muitas vezes isso torna a pesquisa impraticável. Tá? Mas agora pense comigo um detalhe desse exemplo. Se ao invés de eu querer detectar uma diferença de 10%,
eu acho que as duas drogas têm uma diferença mínima de 20%, né? Então, a diferença entre as drogas no VF1 não é 10% apenas, não é só essa diferença. É uma diferença de 20%, é um pouco maior. Ou seja, eu precisaria de um tamanho de amostra menor para detectar essa diferença. Tá? Então, às vezes, se você mexer no tamanho de efeito, você pode reduzir o tamanho de amostra esperada. No entanto, você está assumindo que a diferença esperada entre os grupos vai ser maior. Tá? Então, você não pode colocar uma diferença muito grande para o tamanho de amostra ficar pequeno e depois, na hora de coletar os dados, você não encontra aquela diferença mínima. Tá? Então, é um trade-off importante. Se você colocar um tamanho de efeito muito pequeno, o N vai ser muito grande, o tamanho de amostra vai ser muito grande. Se você aumentar muito o tamanho de efeito, o tamanho de amostra diminui, mas tem que ser factível. Tá? Então, é importante ver com reserva esse tipo de procedimento de manipular o tamanho de amostra, o tamanho de efeito, para reduzir o tamanho de amostra. Às vezes você coleta os dados e o tamanho de efeito encontrado real é menor do que aquele que você usou para fazer o cálculo de amostra. Seu protocolo vai ser recusado. Se isso acontecer, você não vai conseguir publicar o artigo. Tá? Porque você promete um tamanho de efeito pequeno, com um certo valor, e na hora de coletar os dados deu um tamanho de efeito menor ainda do que o mínimo que você esperava. Então isso é um problema sério. Tá? Não tem muito como corrigir isso. Então vale muito mais a pena você investir em um N maior, um tamanho de amostra maior, do que fazer essa manipulação artificial. Tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, feito esse exemplo 6.1, creio que vocês já tiveram uma ideia geral de como funciona a ideia do cálculo de amostra, com base nesses 5 parâmetros. Né? Feito isso para o teste T, né, que é um teste em que você tem uma variável categórica com os grupos, né, e uma variável contínua, que seria, no caso do exemplo, as duas drogas, a variável categórica, e a variável contínua seria o VF1, né, esse seria um exemplo de teste T. Vamos a um outro teste estatístico, que é o Q-quadrado. O Q-quadrado ele é um teste que verifica a associação entre duas variáveis qualitativas ou categóricas. Tá? Então eu tenho que ter necessariamente uma variável, apenas variáveis categóricas. Então, por exemplo, fumar, sim ou não, e ter câncer, sim ou não, câncer de pulmão. Tá? Então as duas variáveis são categóricas, logo o teste que as associa é o Q-quadrado. O procedimento é o mesmo. Então a gente está vendo aqui no slide o exemplo 6.2. O problema que eles colocaram como exemplo é o seguinte. Pessoas que praticam Tai Chi têm um menor risco de desenvolver dor lombar do que as pessoas que praticam corrida. Né? Então quais são as variáveis? Eu tenho atividade física que a pessoa pratica, ou Tai Chi ou corrida, né? Uma variável, e outra variável é se a pessoa desenvolve dor lombar, sim ou não. Tá? Então eu tenho duas variáveis categóricas, o teste adequado seria o Q-quadrado. Tá? Então eu já tenho o teste estatístico. O nível de significância eu vou adotar como 5%, que seria o padrão, né? O erro alfa. O erro beta eu utilizo como um default o poder observado, que seria 80%, 1 menos 80 daria 20%. Tá? Que seria o erro beta. Então eu já tenho 3 parâmetros, o teste, o erro alfa e o erro beta. O que falta agora é o tamanho de efeito. Esse tamanho de efeito ele tem que vir de alguma revisão, de alguma meta-análise, de algum estudo anterior. E aqui no exemplo a gente coloca que uma revisão da literatura sugere que o risco de desenvolver dor lombar em 2 anos é em torno de 30% em pessoas que praticam corrida. Tá? Então, para pessoas que praticam corrida, a probabilidade delas desenvolver dor lombar em 2 anos de prática é 30%. Isso já seria uma medida do tamanho de efeito. Tá? Então já tem os 4 parâmetros. Tamanho de efeito, erro alfa, erro beta e o teste estatístico. Com base nisso, eu posso ir na tabela 6B, e na tabela 6B você já vê, colocando o erro beta da coluna, o erro alfa na linha, você juntando a linha com a coluna, você chega no tamanho de amostra, que seriam 313 pessoas. Tá? E aí volta toda a discussão. Será que 313 é um N factível? É muito pequeno? Muito grande? Será que eu consigo fazer? Em quanto tempo? Tá? Isso mostra a necessidade de saber o cálculo de amostra anteriormente. Então veja que todos os cálculos de amostra
eles seguem bem esse padrão, né? Com base no teste estatístico que eu tenho, eu defino os outros parâmetros e utilizo um software ou uma tabela para encontrar o tamanho de efeito, o tamanho de amostra adequado. Tá? Caso eu não tenha, porque aqui no exemplo eu estou usando 30%, né? Esses 30% eu tirei de algum estudo, tá bom? De algum artigo que já publicou essa evidência. Às vezes eu não tenho esse artigo, ou às vezes eu fiz um estudo piloto, né? Como você já fez um estudo piloto, por exemplo, e você tem uma variável categórica, que é a corrida ou tai chi, e uma outra variável categórica, que é o dor, sim ou não, né? Você pode calcular uma medida de associação. Aí vai depender do desenho de estudo que você tem, né? Então já vimos, vamos ver em próximos vídeos, né, os tipos de desenho de estudo. Para cada desenho de estudo você tem uma medida de associação. Então, só para adiantar, se eu for fazer um estudo transversal ou cross-sectional, né, eu calculo uma razão de prevalência. A razão de prevalência é entre pessoas que praticam corrida em relação à dor, em relação ao número de pessoas que praticam tai chi em relação à dor lombar. Tá? Isso é uma razão de prevalência. Essa razão de prevalência tem uma fórmula, e isso vai me dar uma medida de tamanho de efeito. Se eu estiver fazendo um estudo caso-controle, por exemplo, que aí não seria tai chi corrida, né? Seria tai chi não tai chi, por exemplo. Seria o caso-controle. Aí eu utilizaria uma medida que é o odds ratio, né? E se eu tiver, por exemplo, um estudo de corte, em que eu pego pessoas que fazem tai chi e fazem corrida sem dor, e aí eu observo elas por um período de tempo e vejo onde desenvolve mais dor, né, com qual frequência, aí eu teria um risco relativo. Essas três medidas, risco relativo, razão de prevalência e odds ratio, são medidas de tamanho de efeito, que você pode calcular num estudo, no seu estudo piloto, e aí coletar a medida de tamanho de efeito para a execução do cálculo de amostra. Tá? Então, esse é um outro exemplo. Então, você tem como calcular medidas de associação, com base em medidas de associação, o tamanho de efeito necessário para o Q quadrado. Tá? Vamos agora a outro teste estatístico, que é a correlação. Então, correlação, no caso, o teste T, né, eu tenho uma variável categórica e uma contínua. Né, a categórica são os grupos, e a contínua é uma variável contínua. Né? Temos duas variáveis categóricas, temos o Q quadrado, e agora quando o meu desenho de estudo tem duas variáveis contínuas, né, aí eu utilizo, para duas variáveis contínuas, o teste de correlação. Tá? Temos aqui no slide o exemplo 6.3, que é num estudo transversal. Então a pergunta de pesquisa é se os níveis de cotinina urinária, né, estão correlacionados com a densidade óssea em fumantes. Então eu tenho duas variáveis contínuas. A cotinina urinária, uma quantidade, e a densidade óssea, é outra medida contínua. Tá? Como eu tenho duas variáveis contínuas, não tem nenhum agrupamento, eu vou utilizar uma correlação. Para eu detectar, eu posso calcular um valor de correlação de Pearson, por exemplo, mas para eu generalizar para a população, qual deveria ser o tamanho de amostra mínimo? Aí entramos no nosso cálculo de amostra. Seria a mesma ideia. Então eu tenho o teste, eu já defini, que é a correlação. O erro alfa seria 5%, o erro beta eu posso adotar 10%, 20%, né, dependendo do caso. E o que falta agora é o tamanho de efeito. Né? Então, no próprio exemplo, ele diz, né, que um estudo anterior encontrou correlação modesta, R igual a menos 0,3, entre fumo relatado e densidade óssea. Tá? Então, você já tem um outro estudo que correlaciona fumo com densidade óssea, e a correlação é 0,3. Mas eu quero relacionar o nível de cotinina com a densidade óssea. Né? A cotinina é relacionada com uma medida de fumo, né? O quanto você fuma. Tá? Se um estudo anterior encontrou 0,3, eu posso usar esse mesmo 0,3 como uma medida de tamanho de efeito. Né? E aí, com base na tabela 6C, eu posso olhar a partir de um R 0,30 na coluna da esquerda, você pode encontrar, com base num valor de erro alfa e erro beta, você tem um número de fumantes necessário, que no caso do exemplo são 113, né, fumantes. Tá? Então, todas essas tabelas são baseadas em uma fórmula, cada tabela, cada teste estatístico usa uma fórmula. Essa fórmula, você só muda os parâmetros alfa, beta e o tamanho de efeito, você vai ter todos os diferentes tamanhos, todos os diferentes valores
de tamanho de amostra. Tá? Vamos deixar na descrição um artigo, para quem tiver interesse, com essas fórmulas. Tá? Mas com o uso de softwares e sites, você consegue chegar nesses valores diretamente. Mas para quem tiver interesse, tem um artigo com as fórmulas. Tá? É o manual do próprio software, né, do G-Power, ele faz uma lista de todas essas fórmulas também. Tá? Então, fizemos uma explanação geral aqui sobre os cálculos de amostra para os principais testes univariados. Né? Teste T, Q² e correlação. Tá? Tem outras coisas importantes também quando a gente vai fazer cálculo de amostra. Todos esses tamanhos de amostra que eu coloquei, isso é o tamanho de amostra mínimo que você tem que ter. Então, a ideia é que você colete um pouco a mais por conta das perdas, porque eventualmente você vai ter perdas. Seja na coleta de dados, seja na tabulação dos dados, seja no estudo longitudinal, a pessoa não voltou. Né? Então, normalmente, a gente adiciona no tamanho de amostra, algo em torno de 15 a 20% a mais, né, por conta das perdas. Então, se o meu tamanho de amostra é 100, eu colocaria 20 pessoas a mais. Né? Eu coletaria 120 para dar conta das perdas e chegar no meu valor 100, tá? Mínimo. Outra coisa importante diz respeito, por exemplo, a medidas longitudinais, né, a testes longitudinais. Quando você tem testes longitudinais, isso às vezes tem algumas características importantes. Assim. Por exemplo, tem uma análise estatística multivariada que é a análise de sobrevida. Né? Ela é um tipo de estudo de coorte, né? Só que ao invés de eu observar você no momento zero e no momento final e calcular um risco relativo, né, eu vou observar você ao longo do tempo e fazer, ao longo de um ano, por exemplo, e fazer medidas mensais. Então, ao invés de eu ter só a medida 0 e a medida 12 meses, eu vou ter uma medida por mês. Tá? E aí eu vou saber o quanto o risco de desenvolver algo, de desenvolver um desfecho, dado que você é exposto, quantas vezes isso é maior em relação às pessoas que não são expostas e desenvolvem o desfecho, quantas vezes o grupo exposto é mais suscetível a desenvolver um desfecho do que não exposto. Essa é a ideia do risco relativo. Só que eu vou ver isso no final dos 12 meses, mas eu posso ver a cada mês. Né? E a análise de sobrevida tem uma característica importante que é a seguinte. Então, pega, por exemplo, pessoas que fizeram uma cirurgia. Tá? Então eu tenho pessoas que fizeram uma cirurgia versus pessoas que não fizeram, no momento zero. Estão todas vivas, tá? E aí eu vejo a sobrevida das pessoas. Então eu tenho uma variável contínua, que é o tempo de sobrevida, uma variável categórica, que é fez a cirurgia sim ou não. No momento zero, está todo mundo vivo. E aí eu começo a observar as pessoas ao longo do tempo para ver quantas têm o desfecho, que é a morte. Então eu quero saber se o número de pessoas que morreram dentre aquelas que fez a cirurgia, foi menor do que o número de pessoas que não fez a cirurgia. Só que, se eu observar vocês por essa amostra por um ano, por exemplo, o que pode acontecer? No momento 0, o meu tamanho de amostra é máximo. Mas no momento 12, morreram pessoas. Ou seja, eu tenho um tamanho de amostra menor. Né? Porque, naturalmente, as pessoas vão morrendo, que é exatamente isso que eu quero saber. Então, meu tamanho de amostra vai diminuindo ao longo do período de observação. Ou seja, um poder de pesquisa que eu tenho antes grande pode ficar um poder pequeno no final do segmento. Tá? A análise de sobrevida é a que mais sofre com isso. Então, a ideia é você calcular um tamanho de amostra levando em conta quantas pessoas você espera no começo e no final. Né? E aí você faz o cálculo de amostra levando em conta quantas pessoas, em média, tem que sobrar no final. Então, para a análise de sobrevida, você pode calcular um tamanho de amostra baseado no final do segmento. Então, no final do segmento tem que sobrar 100 pessoas. Por exemplo, 100 pessoas tem que sobrar no final. Quantas tem que estar vivas no começo para que no final eu tenha um poder observado suficiente com base num tamanho de amostra de 100 pessoas? Tá? Então, esse é um tipo de cálculo de amostra um pouquinho mais complicado, né? Que leva em conta quantas pessoas você vai perdendo ao longo do tempo. Tá? Então não é tão fácil de calcular isso, mas no softwares, por exemplo, no G-Power é possível calcular. Tá? Mas aí ele vai te pedir, como tamanho de efeito, esse grau de perda.
né, esse grau de risco relativo de perda, né? Ou no caso da análise sobre vida, é chamado de hazard ratio, né, ou razão de perigos. Então, quanto que é o hazard ratio a cada unidade de tempo que você está observando? E aí essa medida vai ser usada para o cálculo de amostra. Tá? Isso aqui é algo importante, é uma coisa especial. Vamos deixar uma literatura a respeito extra, mas é só para deixar isso claro para quem for usar a análise de sobrevida. O cálculo de amostra não é tão simples. Tá? Outra discussão importante é sobre emparelhamento, né, ou randomização. A gente vai ter posteriormente os vídeos sobre estudos randomizados controlados, que é no capítulo 9, né, principalmente. O cálculo de amostra ele pode levar em conta também o fato de você ter amostras com N igual. Então, eu tenho os expostos e os não expostos, eles têm que ter o mesmo tamanho de amostra, tem que ter o mesmo número de pessoas. Às vezes, se você conseguir emparelhar certinho, o mesmo número de homens, de mulheres, e idade, e por aí vai, isso não é um problema, por cálculo de amostra é bom. Só que tem momentos em que você não consegue parear, né? Então temos momentos em que você tem um número de amostra desigual para cada grupo. Então, por exemplo, eu não tenho um caso e um controle. Eu tenho um número maior, por exemplo, de controles do que casos. E aí, como é que eu faço o cálculo de amostra, né? Tem uma fórmula que vai estar aparecendo aí, no livro ele fica na página 74, que ele, dependendo do erro alfa, do erro beta, do tamanho de efeito, você faz um cálculo de amostra imaginando que os grupos têm o mesmo tamanho de amostra, né, que é 1 para 1, e aí você usa essa formulinha, que é o n' igual a c mais 1 dividido por 2c vezes n, para computar, né, para recalcular o tamanho de amostra quando você tem o n desbalanceado. Tá? Então, vai estar aparecendo aí no vídeo o exemplo 6.9, que é quando um investigador está estudando se a exposição a inseticidas é fator de risco para a anemia, por exemplo. Tá? Então, eu tenho duas variáveis, a exposição a inseticidas, sim ou não, e a anemia, sim ou não. Tá? Uma variável, seria um Q quadrado. O cálculo de tamanho de amostra original indicou que seriam necessários 25 casos, considerando 1 para 1, um caso e um controle. Suponha que o investigador tenha acesso a apenas 18 casos. Eu não tenho 25, eu só tenho 18. Tá? Então, quantos controles eu deveria ter? Né? Se eu não tenho 25 casos, só tenho 18. Quantos controles eu deveria ter para ter o mesmo balanço entre o erro alfa e beta? Né? Então, se você colocar, por exemplo, o critério de 3 controles para cada caso, então eu tenho lá 18 casos, e eu quero fazer um controle com 3 controles para cada caso. Você pode aplicar a formulinha, que está aparecendo, e aí você teria 17 casos. Isso, 17 casos. Tá? E aí eu teria que colocar 3 controles a mais para cada um. Então seria 17 vezes 3 controles para 17 casos. Tá? Se você colocar, você pode variar esse número de controles por caso, né, que é o parâmetro C. Tá? Então, o C da equação, que está aparecendo aí, é o quantas vezes a mais tem que ter de controles em relação a caso. Se você colocar o C igual a 2, você vai ter 2 vezes mais controle do que caso. Se você colocar o C igual a 3, 3 vezes mais controles do que casos. Tá? Então, é possível fazer cálculo de amostra para amostras desbalanceadas, sem nenhum problema, desde que você utilize essa formulinha. Tá? Ela é bem, bem útil. Tá bom? Vamos falar um pouquinho agora sobre cálculos de amostra para análises multivariadas. Né? É algo mais complicado, tá? Aí necessariamente você teria que pedir ajuda para alguém, assim, só para ter uma clareza um pouco melhor, né, do desenho, mas aí eu dou uma dica de estatístico. Tá? Em geral, para o cálculo de amostra, principalmente para desenhos de análise de dados multivariados, então regressões logísticas com a variável dependente, a variável independente, né, que seria a exposição e o desfecho, variáveis de controle, covariantes, coisas do tipo, num modelo mais complexo. Quantas pessoas eu preciso para ver a relação entre a exposição e o desfecho com 10 covariantes, 10 variáveis de controle. Além disso, né, o estatístico ele fica muito grato se você, como pesquisador, pelo menos já pensou quais são as variáveis
e já tentou fazer um cálculo de amostra. Então, por exemplo, mesmo que você saiba, você só sabe fazer o cálculo de amostra para quando você só tem a exposição e o desfecho, sem nenhuma variável de controle, sem nenhuma covariante, nada. O estatístico você vai ajudar muito o estatístico se você fizer pelo menos o cálculo de amostra mais simples e pontuar para ele quais são suas variáveis de controle ou covariantes, para que ele também, para que ele recalcule isso para você. Tá? Muitas vezes o pesquisador chega para o estatístico e coloca: a minha pesquisa é relacionar a variável A com B, mas não fala nada sobre variáveis de controle e tal. E aí o estatístico calcula, faz o cálculo de amostra com base na relação entre A e B e não coloca os outros parâmetros, né? E aí o N fica muito menor do que deveria ficar. E aí dá tudo errado mais para frente. Tá? Então uma coisa muito importante é que o pesquisador saiba pelo menos qual é a sua exposição, qual é o seu desfecho, quais são as variáveis de controle, quantas são mais ou menos, e ofereça essa informação a priori para o estatístico conseguir fazer o cálculo de amostra da forma mais adequada. Tá? Isso é muito, muito importante, não é um chute, tá? Não é um palpite. Quando você tem, no modelo de regressão, por exemplo, várias variáveis de controle, para cada variável que você adicionar a mais, você vai adicionar um tamanho de amostra a mais. Tá? Mas o princípio do cálculo de amostra é o mesmo. Qual o erro alfa, qual o erro beta, qual o teste estatístico, qual o tamanho de efeito. Com base nesses 4 parâmetros, você vai calcular o tamanho de amostra, mas ele vai ter um parâmetro a mais, que é o número de covariantes, o número de variáveis de controle e tal, que você precisa. Você adiciona mais esse valor, ele vai dar um tamanho de amostra, às vezes, um pouco maior. Tá? Supondo que você também vai coletar esses dados sem perdas. Tá? Então, pense sempre em colocar uns 20% a mais do tamanho de amostra por conta de perdas. Quanto mais variáveis de controle, maior a chance de você ter perda de dados. Daí a necessidade de colocar dados a mais por conta das perdas. Tá? Quando você tem, por exemplo, estudos de não inferioridade ou estudos de equivalência, o princípio é meio parecido. Né? Então, quando eu quero saber um estudo de não inferioridade, eu quero saber se dois grupos não são iguais. Eu quero saber se eles são diferentes por um pouquinho. Né? Esse pouquinho é a margem. Essa margem ele é a medida de tamanho de efeito que eu quero. Tá? Eu quero saber se dois grupos são diferentes com uma diferença de 10%. E isso já vai ser a medida de tamanho de efeito. Então você vê que com as fórmulas que a gente fez antes, você só mudando a percepção do que é o tamanho de efeito, você já consegue recalcular outros estudos menos ortodoxos, né? Como estudos de não inferioridade, estudos de superioridade. Estudos de superioridade é o padrão, né? Estudos de não inferioridade, por exemplo, utiliza a mesma fórmula, você só muda o jeito de pensar sobre a medida de tamanho de efeito. Tá? Vamos agora para técnicas de tamanho de amostra para estudos descritivos. Então, estudo descritivo eu não estou querendo comparar nada. Eu não vou comparar nenhuma exposição, nenhum desfecho, nada. Eu quero só descobrir a prevalência ou de uma variável. Tá? Então vamos aqui, está aparecendo aqui no slide, o exemplo 6.4, né? Que é o cálculo de tamanho de amostra para um estudo descritivo de uma variável contínua. E o exemplo é o seguinte: o investigador deseja determinar a média do nível de hemoglobina em alunos de terceira série, em uma região urbana, com um intervalo de confiança de 95% de confiança, mais ou menos 0,3 gramas por decilitro. Tá bom? Que seria uma medida de variação, né, em torno dessa média. Então eu tenho uma variável, que é o nível de hemoglobina, e eu quero saber a média da população. Né? Só que eu não tenho como saber a média da população se eu não pegar todo mundo. Só que eu não estou pegando todas as pessoas da população, estou pegando uma amostra. Então eu quero saber qual é a média da população, mas com um intervalo de confiança em torno. Né? Qual é o tamanho de amostra que eu tenho que ter para ser capaz de detectar a média da população com um intervalo em torno? Pequeno o suficiente para ser razoável a descrição. Né? Então eu vou ter a minha variável, hemoglobina, da minha amostra. Então, nessa variável da minha amostra, eu vou coletar lá um número de pessoas com um N que eu não sei. Vou coletar, eu vou ter a média. Dessa média, eu vou ter a média, o desvio padrão, né?
e o grau de erro que eu quero ter. Então, pelo problema, ele coloca mais ou menos 0,3 gramas. Então, 0,3 gramas é a minha estimativa de erro. Eu quero errar a média da população por 0,3, para mais ou para menos. Se eu tenho a média no meio e eu posso errar de 0,3 para mais ou para menos, o tamanho total do intervalo é 0,6 gramas. Então a média a média da população está no meio e eu quero errar só 0,6. Isso é uma medida de tamanho de efeito, né? Então o que eu vou ter? O nível de confiança, que é 95%, logo a chance de eu estar errado é 5%. Seria o erro alfa, né? O desvio padrão, ele vai vir de outro estudo. Então eu quero detectar a média, eu quero saber quanto é o desvio padrão dessa média populacional. O desvio padrão tem que vir de outro estudo, isso seria a medida do tamanho de efeito, né? Um estudo anterior apurou que o desvio padrão da hemoglobina em uma cidade parecida é 1 grama por decilitro. Tá? Então eu tenho... o teste estatístico seria uma medida de prevalência, uma medida de média, seria o teste, né? Estatístico, eu quero só saber a média. O erro alfa seria 5%. Né? O tamanho de efeito seria esse 1 grama, que é o desvio padrão, né, que vem de um outro estudo, seria 1 grama. O erro beta seria essa própria medida do tamanho de intervalo, né, que seria 0,6, 0,3 acima da média, 0,3 abaixo da média. Então teria um intervalo de 0,6. Logo, com base nesses valores, e observando a tabela 6D, né, o tamanho de amostra exigido seria 43 alunos. Tá? Então você vê que mesmo para estudos descritivos, tem que fazer cálculo de amostra, porque você quer calcular uma média, uma proporção da população. Quantas pessoas eu tenho que coletar no mínimo para detectar essa média da população? Tá? Então você usa todos os parâmetros. Tá bom? Você precisa de uma medida de outro estudo para ter o desvio padrão, você precisa da medida do erro beta, né, que é o quanto você está errando em torno da média, que no caso aqui seria o 0,6 gramas por decilitro. O teste estatístico é um teste de prevalência, que é só calcular o intervalo de confiança. E o erro alfa é o 95%. Tá? Com base nesses parâmetros e na tabela 6D você acha o tamanho de amostra necessário. Essa descrição do exemplo 6.4 é para uma variável contínua. Só tem uma variável categórica, né, que é o exemplo 6.5, que está aparecendo aí, cujo problema é o seguinte: o investigador quer determinar a sensibilidade de um novo teste diagnóstico para câncer de pâncreas. Com base em um estudo piloto, espera-se que 80% dos pacientes com câncer de pâncreas tenham resultados positivos no teste. Então, a associação entre ter o resultado positivo no teste e ter câncer de pâncreas é 80%. Tá? Quantos pacientes com esse tipo de câncer serão necessários para estimar uma sensibilidade de 80% mais ou menos 5% e um intervalo de confiança de 95%? Tá? Então, o que eu quero é determinar o tamanho de amostra capaz de detectar essa sensibilidade de 80%. Então, o que eu tenho de parâmetros? Né? A proporção esperada, né? A proporção esperada, que é 20%. Tá? Se a sensibilidade do teste é 80%, o erro é 20%, né? Que seria o erro, tá? O erro beta. A amplitude total do intervalo, né? Que seria o erro em torno da média, né? Seria 10%, porque eu quero errar 5%, mas eu erro 5% para cima da média e para baixo. Tá? Então eu teria uma amplitude de 10%, o nível de confiança é 95%, ou seja, o erro alfa é 5%. Com base nisso, e na tabela 6E, eu necessitaria de 246 pacientes. Tá? A fórmula para gerar esse cálculo de amostra é baseado na distribuição binomial. Então, do mesmo jeito que eu me baseio na distribuição normal para o cálculo do cálculo de amostra para uma variável contínua, eu me baseio na distribuição binomial para calcular o tamanho de amostra para uma variável categórica num estudo descritivo. E a distribuição normal e a binomial, elas são parecidas a partir de um certo tamanho de amostra. Tá? Então tem total paridade essas duas coisas, tá? Essas duas distribuições. Tá? Então,
Vamos agora toda essa discussão até agora foi quando o tamanho de amostra ele é a priori. Eu dou todos os parâmetros, quero saber o tamanho de amostra. Agora vamos falar um pouco do post-hoc, que é quando eu já tenho o tamanho de amostra e eu dou os outros parâmetros, mas na verdade eu quero saber o poder, né? Que é o que eu faço quando o tamanho de amostra é fixo, né? Quando o meu tamanho de amostra é fixo, eu já tenho o tamanho de amostra, eu preciso definir o tamanho de efeito, com base nas amostras que eu já tenho. O erro alfa eu já vou saber, o teste estatístico eu já vou saber, o que eu preciso saber é o poder, né? Se aquela amostra é grande o suficiente para eu conseguir fazer uma inferência com pelo menos, com no máximo 20% de chance de erro ou 80% de chance de poder. Tá? Tem um exemplo aqui, o 6.6, que é o seguinte. Uma investigadora estima que terá acesso a 200 mulheres grávidas de gêmeos durante o seu estágio de pesquisa. Então ela já sabe que ela vai ter um tamanho de amostra 200. É o que ela consegue obter naquele tempo. O N já está definido. Tá? Então ela tem um N200. Com base nisso, ela quer saber qual seria o poder da pesquisa com base nessas 200 pessoas, que é o máximo que ela vai conseguir. Né? Ela já tem o tamanho de amostra, você pode observar a tabela 6A, né? Você vê que com base no erro alfa, 5%, no erro beta, 20%, né? Que seria o máximo de poder o máximo de erro sobre o poder que você poderia ter. Você precisaria de 45 pacientes para detectar uma magnitude de tamanho de efeito de 0,6 pontos. Então, a ideia quando o tamanho de amostra é fixo é o seguinte, eu já tenho o tamanho de amostra, eu já tenho o erro alfa e o erro beta. Né? O que eu preciso? Detectar com base nesse tamanho de amostra, qual é a diferença máxima entre os grupos que eu consigo detectar. Então, se eu assumir um poder de 80%, nesse caso eu consigo detectar uma diferença entre grupos de até 0,6 pontos. Tá? Se a diferença for menor que 0,6 pontos na minha amostra, esse N não é suficiente para detectar. Então imagina que eu coletei lá, tenho 200 mulheres, 100 de um grupo, 100 do outro. E em função de uma variável. Né? Então eu quero saber se esses dois grupos são diferentes em função de uma variável. Se a diferença entre os grupos for maior que 0,6 pontos, eu posso dizer que essas 200 mulheres têm um poder suficiente para detectar a diferença. Se eu observar que a diferença entre elas é menor que 0,6 pontos, der, por exemplo, 0,4 pontos, provavelmente essas 200 mulheres não são suficientes para detectar essa diferença. Tá? Então, quando o tamanho de amostra é fixo, você tem que saber qual a diferença entre os grupos mínima que você consegue detectar. Tá? Se quando você fizer o estudo real, você encontrar uma diferença menor que aquela, provavelmente você vai precisar de mais pessoas ainda para completar o estudo. Tá? Então vai ser um estudo com um grau de inferência mais baixo. Tá bom? Então, de novo, recomendamos que você faça o cálculo de amostra a priori. Em algumas situações você não tem como. Então, com base nesse tamanho de amostra, qual é a diferença mínima que é possível ser detectada para que essa amostra tenha um poder relevante. Tá? Isso é muito importante de ser relatado na seção de resultados, porque isso entra ou como uma espécie de limitação do estudo, tá? Que não é nenhum demérito. Às vezes você tem amostras que são muito difíceis de conseguir, e é aquele N que você tem, e tudo bem. Isso não inviabiliza o estudo de ser publicado. O estudo pode ser publicado, você faz essa ressalva, no cálculo de amostra, esse N só conseguiria detectar só seria válido se tivesse uma diferença entre os grupos de pelo menos 0,6 pontos. Na nossa amostra a gente encontrou uma diferença menor, por exemplo, de 0,4, mas o estudo é válido. Quem for fazer uma meta-análise vai utilizar essa informação, seu estudo vai continuar sendo válido, não tem nenhum problema, vai contribuir para a evidência, né, geral, num estudo de meta-análise, tem um peso de reprodutibilidade, não tem nenhum problema. Tá? Então não tem nenhum problema você ter um tamanho de amostra fixo com menos poder do que seria necessário, desde que você reporte tudo adequadamente,
o estudo não tem por que ser recusado, tá? Por uma revista científica. Tá bom? Então isso é muito importante para deixar as pessoas um pouco mais tranquilas. Mas o ideal é que você calcule o tamanho de amostra antes de coletar os seus dados, tá? Faça o cálculo a priori. Por fim, estamos chegando finalmente, vamos falar de algumas dicas, né, dicas gerais sobre cálculo de amostra agora, né, que a gente discutiu bastante a respeito, mas tem algumas dicas que são úteis. Por exemplo, imagina que eu tenho um grupo exposto e não exposto, né, só que eu tenho vários desfechos. Então, por exemplo, eu quero comparar pessoas com insônia e não insônia, tá, em relação a uma série de variáveis, que são os desfechos, né? Qual delas eu escolho para fazer meu cálculo de amostra? Tá? A ideia é que você escolha o desfecho mais relevante para a sua pergunta. Tá? Na linguagem farmacêutica, isso é chamado variável primária de eficácia. A variável primária de eficácia é aquela que tem que ter diferença entre os grupos. Tá? Se tiver diferença entre os grupos para essa variável, pelo menos, e você vai fazer o cálculo de amostra em cima dela, né, o tamanho de efeito vai ser calculado a partir dela, aí você consegue o seu estudo para em pé. Tá? Mesmo que nos outros desfechos não tenha diferença. Então uma coisa muito útil quando você for fazer cálculo de amostra, quando você tem vários desfechos, é escolher o desfecho que para você seja mais adequado. Tá? Se eles são igualmente relevantes, compensa você escolher o tamanho de efeito que tem... o desfecho que tem maior tamanho de efeito, porque aí o tamanho de amostra necessário vai ser menor. Tá? Mesmo que esse tamanho de amostra não seja suficiente para os demais desfechos, se você definir um certo desfecho, como sua variável primária de eficácia, pelo menos para ele você tem o poder suficiente para detectar as diferenças. Tá? Um outro critério, né, seria, você tem lá uma exposição e vários desfechos. Você pega o desfecho com um tamanho de efeito menor, segundo a literatura, menor. Logo, o tamanho de amostra vai dar o maior possível. E aí, com base nesse tamanho de amostra, com certeza ele vai dar conta de investigar todos os outros desfechos. Tá? Então, essa é uma dica importante. Sobre qual desfecho eu calculo o meu tamanho de amostra. Ou sobre o mais importante, teoricamente, ou sobre aquele que tem o menor tamanho de efeito, porque vai dar o maior tamanho de amostra, e aí você generaliza isso para todos os outros desfechos. Tá? Outra coisa, né, já falamos bastante do cálculo de amostra, das perdas, né? Tomar muito cuidado com as perdas e discriminar perdas que são por dropout, que é quando a pessoa abandona um estudo, e perdas por conta de dado perdido. Tá? Dado perdido é uma coisa que acontece, mas às vezes o dropout, né, que a pessoa intencionalmente desiste do estudo, pode ser uma variável importante que afeta o cálculo de amostra. Então, se você estiver fazendo um tratamento que é muito complicado, difícil para as pessoas, vale a pena acrescentar um N, um tamanho de amostra extra. Maior ainda, porque o tratamento, as pessoas tendem a desistir, tá? Principalmente em estudos longitudinais. Aí, ao invés de 20%, eles colocam 25%, 30% a mais. Tá? E uma dica final, né, que é importante, são as amostras por conglomerado, ou cluster. Tá? As amostras por clusters têm um problema, que é o seguinte: esse cálculo de amostra para amostras em conglomerado não vai ser abordado nesse vídeo, nem durante esse curso, tá? Mas vamos deixar um artigo extra. Mas um exemplo, ele é bem restrito. É quando você, por exemplo, tem uma escola, eu quero calcular um tamanho de amostra para alunos de uma escola. Só que os alunos de uma escola, eles estão dentro, você tem escolas, só que dentro de cada escola você tem classes, você tem turmas. Tá? E aí você quer avaliar um efeito sobre o aluno. Será que esse efeito é por conta da escola ou por o efeito da classe? Né? Às vezes o efeito acontece no aluno não porque ele está na escola A, mas porque ele está na classe A da escola A. Né? E aí, como você tem um efeito hierárquico, isso afeta um pouco o cálculo de amostra. Ele se torna mais complicado porque você tem que calcular um tamanho de efeito condicional, né? Que é um tamanho de efeito da escola, dado que o aluno faz parte também da classe. Tá? Isso é um pouco mais complicado,
Tá? É um delineamento mais raro, mas vamos deixar aqui um texto que descreve um pouquinho isso. Os tamanhos de amostra podem mudar um pouco, principalmente se o efeito da hierarquia é muito forte. Tá? Então, às vezes, eu sou um bom aluno, não porque eu estudo na escola A, mas porque eu estou dentro de uma classe da escola A, e só aquela classe é a que carrega o efeito. Tá? Então, como é que eu calculo um tamanho de amostra para detectar isso? Isso é um pouco mais complicado. Tá? Não vai ser o escopo desse vídeo, infelizmente, porque aí teria muitos detalhes extras. Mas se você consultar um estatístico, com certeza ele tem um detalhe, tem um cuidado maior com isso. Tá? Mas vamos deixar um artigo na descrição que descreve isso um pouco a mais. Caso seja o exemplo do seu protocolo, tem um efeito hierárquico forte, não deixe de olhar esse artigo. Tá? E dá para utilizar o próprio Gpower para o cálculo de amostra nesse caso, com algumas alterações. Tá? Então, fizemos uma abordagem geral deste capítulo. Né? Observe os anexos, né, os apêndices. Os apêndices são muito úteis porque eles têm as tabelinhas. Você consegue encontrar essas tabelinhas em outros locais. Tá? Vamos deixar um site também, né, de epidemiologia para você calcular os tamanhos de amostra, e ele também tem essas tabelas. Tá bom? Mas o importante, que tem que ficar como mensagem desse vídeo, são esses 5 elementos. Né? O erro alfa, o erro beta, o teste estatístico, o tamanho de efeito e o tamanho de amostra. Tá? Você sempre vai brincar com esses 5 elementos. Tá? E aí você necessita pensar um pouco, sempre dependendo do seu desenho de estudo e tal, do tipo de protocolo que você for fazer, para como elaborar os valores desses 5 elementos para ter ou o tamanho de amostra, quando você não tem o tamanho de amostra definido, ou o poder da pesquisa, ou a magnitude do tamanho de efeito mínima, quando você já tiver os dados coletados. Tá? Então, a grande saída para esse virar uma pessoa as em coletar, fazer cálculos de amostra, é ler protocolos de pesquisa, pensar em diferentes desenhos de estudo e praticar. Tá? Praticar. Nem que você não necessita decorar as fórmulas, isso é o de menos. Mas você precisa saber quais são esses 5 parâmetros, e aí é só olhar nas tabelas e você já vai saber os tamanhos de amostra. Tá? Mas o que é muito rico para a formação de um pesquisador, ele conseguir pensar na cabeça dele esses 5 elementos, tá? Que foram descritos ao longo de todo o vídeo. E como não poderia deixar de ser, vamos a um exercício para fixar, né, os conteúdos desta aula, que é um pouco densa, mas é importante. Indo para o nosso exercício, aqui do capítulo 6, vamos pegar como exemplo o exercício 1 do capítulo 5. Então, retome o exercício 1 do capítulo 5. Então, a saber, o exercício 1 do capítulo 5, só dando uma resumida, o investigador está interessado em delinear um estudo com um tamanho de amostra suficiente, ele quer saber o tamanho de amostra, para determinar se há associação entre índice de massa corporal, o IMC, e câncer gástrico em mulheres de 50 a 75 anos de idade. Então eu tenho 2 variáveis, o IMC e o câncer gástrico, sim ou não. Tá? A hipótese nula é que não tem diferença no IMC entre mulheres com e sem câncer. Não tem diferença na média. E a hipótese alternativa é que tem diferença na média. Tá? Então ele tem o teste estatístico que ele vai usar. Ele tem uma variável categórica, que é câncer e não câncer, e uma variável contínua, que é o IMC. Tá? Já tem o teste estatístico. Que teste estatístico é necessário para esse caso? Uma variável categórica com 2 grupos e uma variável contínua. Qual é o teste estatístico? Depois, qual que é o erro alfa? Qual é o erro beta? E no exercício ele diz que com um poder de 80% e um nível de significância de 5%, para poder detectar uma magnitude de efeito da diferença de 1 kg por metro quadrado, ou seja, um ponto de variação no IMC, qual seria o tamanho de amostra? Tá? Então, com base nisso, com base nesses parâmetros todos, como você faria o cálculo de amostra para esse estudo? Tá? Utilize as tabelas, né, no apêndice do capítulo 6 para fazer isso. Dado que você já fez o cálculo de amostra para esse estudo, depois eles perguntam, e se os investigadores almejarem um poder estatístico de 90%?
Então, se ao invés de eu colocar 80% de poder, eu colocar 90%, quanto seria o tamanho de amostra? E se eu adotar o nível de significância de 1%, ao invés de 5%, adotar 1%, quanto seria o tamanho de amostra? E por fim, imagine que o investigador tenha acesso só a 60 casos. Então, eu não sei quanto é o tamanho de amostra, mas imagina que ele só tem 60 casos para fazer esse estudo. Ele não tem mais. O que ele poderia fazer? Tá? Pense a respeito. Fizeram? Pensaram? Vamos lá. Então, eu tenho o IMC, Índice de Massa Corporal, em pessoas com e sem câncer. Tá? Se, de acordo com o apêndice 6.A, eu tenho, e os meus parâmetros, né? Então, a magnitude do efeito é 1 quilo, né? A variação de pontuação do IMC é 1 quilo. O desvio padrão é 2,5 quilos por metro quadrado, como diz lá na descrição. E com base no apêndice 6.A, se eu adotar um erro alfa de 5% e um erro beta de 20%, como é no exercício do capítulo 5, seriam necessários 100 sujeitos. Tá? Então eu olho lá o erro beta na linha, o erro alfa na coluna, você encontra o valor de 100 sujeitos. Se eu adotar 5% do erro alfa e 10% do erro beta, é só mudar, né, a coluna, são 133 sujeitos. E se eu colocar o erro alfa 1% e o erro beta 20%, são 148 sujeitos. Tá? Então você sabe que variando o alfa e beta, você mantendo o resto dos parâmetros constante, você altera um pouco o tamanho de amostra. Tá? Agora a questão opcional. Né? Imagine, eu precisaria de 100 até 148 sujeitos, mudando os parâmetros. Mas imagina que o investigador tem acesso só a 60. Ele só tem 60 casos. Né? Então ele não daria para fazer o estudo. Né? Ele não tem poder suficiente para detectar o tamanho de efeito que ele tem aqui. O que ele faria? Né? Tem algumas sugestões. Né? Uma delas é trocar essa variável dependente, o IMC, por uma variável mais precisa. O que quer dizer uma variável mais precisa? É uma variável que tem um tamanho de efeito maior. Então, ao invés de usar o IMC, eu poderia usar uma outra variável parecida com o IMC, mas que tem um tamanho de efeito maior, né, da diferença entre os grupos câncer e não câncer. E isso me ajudaria a diminuir o tamanho de amostra. Tá? Eu teria que ver na literatura e pensar uma variável alternativa ao IMC. Tá? Eu usar um tamanho de amostra desigual. Então, uma outra dica para diminuir um pouco o tamanho de amostra, dado que eu só tenho 60 casos, né? Como eu só tenho 60 casos, quantos controles eu preciso? Né? Então você poderia fazer, por exemplo, a relação controle-caso. Então eu posso usar aquela fórmula, né, que a gente falou durante o vídeo, que é do N', e se você colocar, por exemplo, um tamanho de amostra onde você tem 4 vezes mais controles do que casos, né? Então eu só tenho 60 casos. Quantos controles eu precisaria? Porque a rigor eu precisaria de 100 a 148 casos. Mas eu não tenho tudo isso, só tenho 60. Né? Então eu posso fazer uma estratégia em que eu vou ter 4 controles para cada caso. Utilizando a formulinha, se você colocar 60 vezes 4, então eu tenho 60 casos e 4 vezes 60. Né? Daria 240 controles. Né? Então eu teria 60 casos, 6 vezes 4, 24, 240 controles. Né? Então eu teria ao todo 300 pessoas. Só que dessas 300 não seriam igualmente divididas. Eu teria 60 casos e 240 controles. Tá? Se você fizer isso, né, então se eu comparar 60 casos e 240 controles,
é similar, do ponto de vista de poder, utilizando a fórmula, a comparar 100 casos e 100 controles, que é similar à resposta do quando eu tenho um erro alfa de 5% e um erro beta de 20%. Seriam necessárias 100 pessoas. Né? Se eu pegar 240 controles e 60 casos, eu vou ter o mesmo poder para detectar essas diferenças. Tá? Então, às vezes, você trabalhar com um número de casos desbalanceado pode ser útil quando o número de casos é fixo, você não tem como coletar mais informações. Tá bom? Então, dê uma lida no capítulo, tá, do livro, leia ele com calma, sempre vão ter dúvidas, tá, porque isso é um tópico longo e complicado, mas vamos tirando dúvidas e aos poucos você vai conseguir ficar craque em todos os tipos de cálculo de amostra para todos os desenhos de estudo, que aliás vão ser os tópicos dos próximos vídeos, os tipos de desenho de estudo. Então é esperado que sempre você volte para esse vídeo, quanto mais para frente no livro você estiver, tá bom? Então, boa sorte, obrigado por chegar até aqui e até a próxima.